Terra Rara. Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Terra Rara, que é um programa que vai ao ar via web, com vocação ecológica e inspiração sustentável. Os ouvintes estão convidados a usufruir de um momento singular, quando nos encontramos para discutir ideias, trocar impressões, incorporar saberes e inspirar a alma. Tudo voltado à ecologia e sustentabilidade. Sejam todos bem-vindos. E agora com vocês, Rui Jacques. Bem-vindo, ouvintes. Sou Rui Jacques, produtor e apresentador do programa Terra Rara, que trata sobre ecologia, sustentabilidade, vegetarianismo e veganismo, proteção dos direitos e a vida animal. Eu falo diretamente do estúdio da Rádio Morandu, a rádio web que transmite sabedoria. A Rádio Morandu, por usar a plataforma web através da internet, tem alcance mundial, mas está instalada fisicamente na Rua Brilhante, número 13, no bairro Jardim dos Camargos, município de Barueri, São Paulo. Neste programa, nessa edição do programa Terra Rara, estão presentes no estúdio Luiz Deganello, jornalista e professor de comunicação. Bem-vindo, Luiz. Muito obrigado. Beatriz Goldman, fisioterapeuta e mestre acupunturista. Bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada. E a nossa convidada, Carol Ramos, paulistana, ativista ambiental, que irá conversar conosco sobre o coletivo Catarse e o projeto Bora Plantar, entre outros assuntos. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Rui. Boa noite. Bom, tudo que nós vamos conversar nessa edição do programa Terra Rara já está, em grande parte, postado nas redes sociais, na fanpage do programa, www.facebook.com/programa Terra Rara. Mas é evidente que no transcurso do programa a Carol vai trazer outras informações variadas. Então, links, telefones, ninguém precisa se preocupar em anotar nada. Vai estar tudo depois postado no Facebook, de tal forma que agora vocês devem apenas se deter ao prazer de ouvir a Carol e a sua sabedoria. Bom, se tiver a necessidade de informar, sugestão de pauta, fazer alguma crítica ao programa, enfim, utilize o e-mail ruijaques@gmail.com. A Beatriz vai nos passar os dados agora da Rádio Morandu. É muito fácil você entrar em contato conosco. No site existem os links. Você pode linkar aí onde está escrito Facebook. Imediatamente você é levado para a nossa página e daí você deixa a sua mensagem. Também aí no site tem o link, deixe sua mensagem ou fale com, o contato. Aí você entra, deixa o seu telefone, o seu e-mail, a sua mensagem. Também responderemos rapidamente. E aí também tem o nosso telefone, 4198 3017, sendo que aqui é São Paulo, DDD 11. Muito bom. Hoje eu começo essa edição do programa Terra Rara com um pequeno editorial intitulado Sobre o Vácuo e a Gratidão. Toda vez que nós, seres humanos, interferimos em algo sobre o planeta e criamos um vácuo de atitude, as forças do mal se aproximam e logo dominam o nosso ambiente. Foi assim com a atitude dos governos das grandes nações ao derrubar o regime de Saddam Hussein, um político estadista tirano do Iraque. Foi o quinto presidente que governou de 16 de julho de 79 a 9 de abril de 2003. Ele colecionou inimigos, colecionou a ira de todo o planeta, e os grandes chefes de Estado na época resolveram tirar o Saddam Hussein da jogada
acabando com o domínio deles sobre o Iraque. Ocorre que ninguém pensou sobre o amanhã, sobre o depois. Todo mundo estava muito empenhado em vamos tirar o Saddam, vamos derrubar o Saddam. Agora, e depois que a gente derruba o Saddam, o que a gente faz? Isso aí ninguém pensou. Então, deram um baita espaço para a criação de um vácuo, né? Então, milhões de dólares foram utilizados nesse trabalho insano de tirar um tirano do poder. E uma vez feito isso, eles pegaram os aliados do Saddam e seus militares, seus principais militares, e colocaram todo mundo numa prisão de segurança máxima. Só que quem estava lá já preso eram as pessoas que o Saddam não gostava, que eram justamente aquelas pessoas que têm na religião um foco muito forte, né? São as pessoas que matam em nome de Alá, né? O que aconteceu? Por haver ausência de um pós-Saddam, né? Quem estava preso, entre aspas, nessa prisão de segurança máxima, começou a trocar figurinha. Então, os generais e os militares mais graduados do extinto regime do Saddam começou a trocar figurinha com os terroristas locais presos pelo próprio regime do Saddam. Então, aí eles começaram a ter acesso a armas, a como configurar um novo partido político, enfim, uma série de coisas. Esse presídio, um tempo depois, foi considerado como a universidade do crime. E daí surgiu o Estado Islâmico. Foi do vácuo do poder, né? Como resultado disso, na semana passada, uma sexta-feira 13, houve um ataque exatamente desse Estado Islâmico em Paris. E até agora, Paris continua contabilizando mortos e feridos, né? O número ainda não cessou, o número ainda não é o definitivo, né? A zona de guerra que se instaurou no Iraque desde a época do Saddam, eu estou falando em 2003, nós estamos em 2015. Desde essa época, o continuar de joga bomba, joga granada, joga míssil, joga isso, joga aquilo, acabou com toda a parte florestal que tinha, a cobertura vegetal que tinha no Iraque. Então, se as pessoas tinham uma ideia, uma vaga ideia que parte do Iraque era deserto, hoje todo mundo pode ter certeza que é deserto. Quando você joga mísseis, que eles caem sobre minas de água, aquele local para de produzir água. Então você destrói a mata, destrói as nascentes, e aí você tem o quê? O deserto invadindo, né? Bom, se de um lado, né, o mal interage, por outro lado, há pessoas que são exemplo de ação contínua, são inabaláveis, que em nenhum momento permitem que o vácuo se instale. São embaixadores da boa vontade, na melhor acepção dessa palavra. A maior parte deles usa fama, prestígio, poder, fortuna, emprestando imagem para sensibilizar as populações do mundo sobre o que é a dor, o sofrimento, a fome, a pobreza e as doenças que afligem milhões de seres vivos em todo o planeta. E quando eu digo seres vivos, eu não estou só falando do ser humano, são seres vivos no geral, né? Então, nós temos, só para falar nomes, né, só para a gente poder se situar, nós temos Brigitte Bardot, atriz francesa, nós temos Audrey Hepburn, ela criou uma fundação para crianças. Quando se fala na ONU em crianças, quem criou essa ideia
de vamos proteger as crianças do mundo foi a Hepburn, né? Num tempo em que ninguém estava muito preocupado com isso, né? De lá para cá, nós temos Elton John, nós temos Bonovox, nós temos Angelina Jolie, nós temos o Sean Penn, né, que já foi marido da Madonna, né? Naquela época em que houve o furacão Katrina, lá no sul dos Estados Unidos, era possível ver o Sean Penn vestido com uma roupa totalmente simples, um jeans, um tênis, uma camiseta surrada, salvando pessoas, né? Só que o cara é milionário, o cara não precisa disso. Como a Angelina Jolie não precisa disso, né? Nós temos o já falecido tenor Pavarotti, a Diana Spencer, também conhecida como Lady Di, né? Ex-Beatles, como o Sir James Paul McCartney, né? Há uma frase muito interessante do Paul McCartney que diz que se todos os matadouros tivessem, ao invés de paredes, vidros, ninguém nunca mais comeria carne, né? Então são pessoas que são famosas, são ricas, poderosas e que poderiam muito bem ficar em suas piscinas, né? Muito bem ficar nas suas cozinhas gourmet, sem se preocupar muito ou quase nada com o povo, né? Com as pessoas. Temos também o ex-Beatle, o George Harrison. Nós temos o George Clooney, né? Olha, o número é muito grande. Se eu ficar aqui, nós vamos acabar o programa e ainda tem gente. Agora, se tem essa banca de pessoas ricas e poderosas e famosas, há também uma outra banca de pessoas, e hoje eu trouxe a Carol aqui representando essa banca de pessoas, né? Esse banco de valores humanos, né? Que são pessoas que não são famosos, né? Você não tem uma banda, né, Carol? Pelo menos não ainda, né? Você não é princesa da Inglaterra, pelo menos não ainda, né? Então, mas o que move a Carol é a mesma energia que move o Bonovox. A energia que move esses seres humanos é literalmente a mesma energia, né? Então, o que a gente faz? No programa Terra Rara, eu ajo apenas como uma janela de visibilidade. Eu trago as pessoas, converso com elas no ar e peço para que elas tragam para o ouvinte suas experiências pessoais, seus projetos de vida, né? Hoje, a Carol Ramos, que é nossa convidada, vai falar sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade e nos projetos em que ela está diretamente ligada. Fala primeiro para a gente, Carol, como é que é o coletivo no qual você está envolvida. Bom, boa noite novamente. Eu faço parte do MUDA-SP, é uma sigla que significa Movimento Urbano de Agroecologia. Então, nós não temos CNPJ, nós não temos sede, mas atuamos em diversas frentes para aproximar a cidade do campo. Então, nós apoiamos feiras orgânicas, nós apoiamos com a segurança alimentar, com a defesa contra a alimentação sem agrotóxico. Também fazemos um mutirão de recomposição de mata ciliar, que é o Bora Plantar, que eu faço. E diversas outras iniciativas no âmbito político, de articulação política, no âmbito mais no dia a dia dos agricultores, para possibilitar a venda dos produtos, né? Certificação e outras alternativas para que essas vias todas que, quando se cruzam, trabalham na base da regeneração da cidade e da segurança alimentar. A sua formação acadêmica, Carol, é jornalismo. Você estudou na PUC, jornalismo na PUC. Como é que você conecta o seu saber, a sua instrução formal, com essa atividade que é tão voluntariosa? Assim, como é que você coordena isso?
Você, no dia a dia, você que dispara e-mails, você que faz campanha, você que busca algum tipo de patrocínio, como é que você usa o seu saber em prol do coletivo? Eu acho que eu estou o tempo todo no meu dia a dia usando a comunicação a favor das causas que eu defendo, né? Então, só para citar um exemplo, eu trabalho na divulgação do espaço educativo que o Muda tem na Feira de Produtos Orgânicos do Shopping Vila Lobos. É um espaço onde a gente oferece diversas atividades gratuitas de ecogastronomia, de plantio para adultos e crianças. E eu faço a divulgação dessas atividades nas redes sociais, na nossa base de e-mails. Também divulgo as receitas, as fotos e os outros detalhes dessas atividades. E eu também conheço um pouco os meandros da comunicação no sentido de criar pautas e discussões, e levantar discussões. Acho que as redes sociais hoje são a minha principal ferramenta de trabalho para levantar discussões. Eu acho que elas são uma baita ferramenta hoje para engajar as pessoas e unir as redes e as ruas. Eu acho que ali é um grande cruzamento de possibilidades e engajamento. Trocando em miúdos, você dá rumo a essa energia toda. Porque as pessoas, elas têm vontades que nem sempre se coordenam, nem sempre são convergentes. Eu quero uma coisa boa, mas o outro quer uma outra coisa boa, e o terceiro quer uma coisa melhor ainda, só que é totalmente diferente das duas anteriores. Pelo que eu vejo, você cria uma identidade, né, institucional, e você vai fazer os projetos a partir disso. É daí que nasce, por exemplo, o Bora Plantar, não é? O Bora Plantar não foi eu que criei o Bora Plantar. O Bora Plantar foi criado na base do Instituto Kairos, que é um dos grandes parceiros desse guarda-chuva, que é o Muda. O Instituto Kairos trabalha com consumo responsável e esteve muito no dia a dia da conversão de agricultores da região de Parelheiros, que é onde a gente realiza o Bora Plantar atualmente. O Kairos apoiou muito a conversão dos agricultores da agricultura convencional para a agricultura orgânica em Parelheiros. Então, de certa forma, as pessoas do Kairos já estão muito familiarizadas com aquele ambiente, com aquele território, com aquelas pessoas que vivem lá. E dali nasceu a ideia de fazer plantio de recomposição de mata ciliar em área de manancial, porque Parelheiros é uma grande área de manancial. E o Bora Plantar ele veio como um chamado para ação, para as pessoas plantarem árvores. Vamos plantar árvore, porque plantar árvore evita a erosão do solo e protege os mananciais. Então é um empoderamento, é um chamado de eu posso, você pode, vamos montar a nossa turma no coletivo, a gente consegue ter uma ação de impacto. Voltando um instante aí no nosso pensamento, a gente já está falando em Bora Plantar, mas quando você fala no coletivo como um guarda-chuva, quem são os envolvidos? Quem são os atores? O Muda SP é formado por diversas organizações que são anteriores até ele, assim, que são muito mais antigas, né? O Muda ele tem aí quase 3 anos de existência, mas na base do Muda estão a Associação de Agricultura Orgânica, que realiza, entre outras, a feira do Parque da Água Branca, a feira orgânica, e a feira do Shopping Vila Lobos, o Instituto Kairos, que eu já mencionei, o Slow Food Brasil, que é uma organização que nasceu na Itália e hoje existe no mundo inteiro para apoiar a agricultura familiar, a alimentação sem agrotóxico e a cultura alimentar local, né? Então você tem características de pequenas regiões que comem daquele jeito, que comem aquelas diversas frutas, castanhas e aqueles determinados preparos, e o Slow Food ele parte do princípio de que aquilo é importante, que aquilo é único e que aquilo é um patrimônio. Então, ele junta essas diversas frentes para trabalhar a alimentação e o meio ambiente. Você falou que o IDEC também estava ligado. Sim. Como é que o IDEC se conecta com vocês? O Instituto de Defesa do Consumidor ele trabalha muito nas frentes de campanhas. Por exemplo, esse ano, o IDEC encabeçou uma grande campanha pela quebra do projeto de lei do Carlos Reis de derrubar o T de transgênico nas embalagens, né? O Carlos Reis queria tirar essa característica
prática do alimento transgênico, e o IDEC realizou essa campanha para derrubar esse projeto de lei que vai deixar as pessoas sem saberem o que elas estão comendo. Quer dizer, você coloca dentro do governo, né, um representante, e esse representante lhe trai, porque ao invés de ele buscar um grupo de ferramentas que proteja o cidadão, ele vai lá e vai ver os interesses, não do cidadão que o elegeu, mas outros interesses em 50 tons de cinza, né? A gente não tem a menor ideia de onde vem, ou às vezes a gente tem ideia sim de onde que vem. A gente sabe que o agronegócio, a bancada do agronegócio, a bancada ruralista financia esses deputados que não estão preocupados nem com a nossa alimentação, nem com a derrubada das florestas para produzir soja ou para criar gado, né? O negócio é ganhar muito dinheiro exportando grãos. Tem muito dinheiro em jogo, né? Muito dinheiro. Verdade. O que a gente ainda insiste aqui no programa, e que, por incrível que pareça, ninguém contesta. Quando a gente alerta, né? Olha, a derrubada das bordas da floresta amazônica tem conexão direta, aguda, com o clima da região sul do país. Então, regiões que nunca tiveram um tornado, por exemplo, agora estão em verdadeira tormenta, né? Então, eu estava vendo pela TV, por onde passa o tornado, ele tem, por exemplo, assim, são duas casas, o tornado passa por cima de uma delas, acabou com a casa, tchau, foi embora, sumiu a casa, ficou só uns pedaços de madeira lá, a outra ficou intacta, né? Isso tudo tem a ver com o agronegócio. Mas é exagero, não está provado cientificamente. Então eu digo, vai falar isso para o cara que perdeu a casa. Combina com ele sobre isso e vê qual a opinião dele, né? No que tange, por exemplo, um outro acidente de grandes proporções, que foi o rompimento das barragens lá de Mariana, em Minas Gerais, o pensamento é exatamente o mesmo. Vamos combinar com o povo daqueles povoados que tinham lá, que já não tem mais. Vamos perguntar para eles assim, o que você acha disso aí? Tá certo isso? Vamos ouvir, né, quem está sendo lesado, né? Porque tudo bem que o mundo é dinheiro, mas se você não estiver vivo para usufruir desse dinheiro, né? E o que está acontecendo no nosso país é isso. Nós estamos indo com muito afoitos, né? Estamos derrubando as florestas, estamos, no caso de São Paulo, e aí a Carol pode falar isso com bastante profundidade, nós estamos acabando com a água, que é a água que serve não para lavar o carro, mas serve para beber, para não morrer, né? Literalmente, né? A preocupação não é assim o lava rápido. Nossa, o lava rápido vai ficar sem água. Não é essa a preocupação. A preocupação é um hospital ficar sem água, é uma escola ficar sem água, são os bairros ficarem sem água. Essa que é a preocupação, né? Quando você está falando no caso dos transgênicos, né? Nós estamos vendo que as empresas utilizam de poder econômico. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo, isso é desde sempre. Os Estados Unidos não nos deixa mentir, né? Monsanto, então, muito menos, né? Mas o que a gente percebe é que o povo ainda não caiu a ficha do povo. Embora nós aqui façamos um programa semanal e a gente bata constantemente nessa tecla, e a gente vá para as redes sociais e fale, e pessoas como a Carol utilizem do tempo e da energia dela para fazer coisas boas, mas ainda somos muito poucos, né? As pessoas se limitam a saber assim, está faltando água.
morreu aí. A pessoa não consegue ir além. Ah, está faltando água por causa disso, está faltando água por causa daquilo, né? O nosso programa contribui, né? A Carol dá a contribuição dela, o Bora Plantar também dá a sua contribuição. Mas isso, gente, ainda é muito pouco. A deixar correr solto como está correndo, né? Nós não vamos ter um ano de 2016 e um ano de 2017 tranquilos, né? Antes que a inflação devore o nosso país, a seca vai fazê-lo, né? De um lado, e as tormentas e tornados vai nos matar por outro, né? Me diga uma coisa, Carol, você que está no dia a dia desses coletivos, você percebe um aumento de massa crítica nas redes sociais, ou isso ainda é muito lento? Ou são sempre os mesmos? Olha só a minha pergunta. Tem 2.000 pessoas envolvidas num certo assunto. 6 meses depois, dobrou esse número? Ou são sempre os mesmos preocupados com o assunto? Que estão ali, falam muito, conversam muito, republicam muito, compartilham muito, mas ainda assim são os mesmos. Como é que você que está nesse dia a dia, como é que você interpreta o número? Olha, eu acho que a rede social ela é fantástica nesse sentido e ela tem uma capacidade de deixar esse acesso e essa reflexão muito mais veloz. Tem uma diferença entre informação e conhecimento, né? Uma coisa que me incomoda muito na rede social, por um lado, é a capacidade dela de despejar no feed de notícias das pessoas 1 trilhão de informações. Isso particularmente me causa muita ansiedade. Eu fico muito ansiosa no meu dia a dia com a quantidade de acesso à informação que eu tenho que eu não consigo absorver. E eu acho que isso pode ser muito danoso, até para a saúde das pessoas. Por outro lado, eu acho que você tem ferramentas dentro da rede social que são muito poderosas para engajar as pessoas. Então, você consegue marcar um evento e colocar todas aquelas informações e falar que você, que nem hoje, no Largo da Batata, tem uma galera que está se organizando para levar água para os moradores de Mariana. Está acontecendo exatamente agora no Largo da Batata. Deve ter sido um evento que foi criado ontem no Facebook. Você consegue engajar 300, 400 pessoas que vão lá, se cada um der R$10, né? Então isso é maravilhoso, é uma grande potência. E eu acho que as pessoas, o brasileiro ele não tem a cultura política, né? A nossa educação ela é muito falha nesse sentido, é uma herança da ditadura, a nossa educação, né? Do jeito que ela é hoje, assim. Está sendo... Desculpa? Não, eu estou te ouvindo aqui, estou pensando também, e que parece que a coisa é bastante grandiosa, né? Vocês estão trabalhando em São Paulo, na cidade, né? Então, as pessoas estão... A cidade vive um momento muito efervescente, desde junho de 2013. Eu acho que abriu uma porteira para uma série de empoderamentos e ocupações, e hoje as pessoas elas estão muito aflitas com o calor, que não está igual a antes. A gente teve um inverno super quente. A gente está vendo um monte de coisas desastrosas acontecerem. Essa semana foi pesada para todo mundo. Pesadíssima. E eu acho que isso acaba atingindo as pessoas, até as pessoas mais blindadas, elas acabam Agora, se sensibilizando. ao mesmo tempo, né, viajando pelo interior de São Paulo, a gente vê que esse interior, onde está a agricultura ali, de fato, não é, mudou muito. Então, aquele pequeno agricultor já é uma minoria, não é? Porque tem as grandes plantações. Então, você pega a cana-de-açúcar, aquilo... Né, é um mar de cana, né? Vastidão. Você pega a soja, é aquela vastidão. Né? Você pega o eucalipto, é aquela vastidão. Então, e também eu vejo assim, e as pessoas, elas já não gostam de plantar muito, assim, até para a sua subsistência. Eu vejo que assim, as quitandas, essa coisa toda aí desse interior de São Paulo, parece que eles vêm buscar as frutas aqui no Ceasa, entende? Parece que não existe nada lá por perto. E as pessoas, elas, digamos assim, essas que estão lá no campo mesmo, né? Elas já, não sei se elas não estão preocupadas ou não estão entendendo o que está acontecendo com o mundo, não é?
mas elas estão aceitando essa situação, dessas plantações enormes e tudo mais, e elas já não gostam mais de ter aquela agricultura caseira, aquela coisa da chácara, do pequeno sítio, essa coisa, isso acabou. Que era muito comum até uns anos atrás. Isso, né? Então. Quando se fala, por exemplo, no transgênico, então as pessoas argumentam, bom, mas o que você vai fazer para alimentar 7 bilhões, tem mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo, né, e que precisam ser alimentadas, e cada vez aumenta mais. E isso, então, eles justificam. Então, essa nova agricultura consegue alimentar essa população. De outra forma, como seria possível? Se os pequenos sítios, isso tudo se acabou, e as pessoas já não estão muito afim de trabalhar, assim, digamos, na roça, já é diferente o negócio, né? Quer dizer, tem uma situação que as pessoas até, acho que as pessoas das cidades, né, as urbanas, né, elas estão preocupadas. Mas existe uma coisa de fato, que essa agricultura mudou totalmente, né? Você sabe, Luiz, que é muito bom você puxar essa discussão, porque esse é um grande mito que ele contrapõe o agronegócio e essa agricultura que se diz que mata a fome, e a agroecologia, que é o horizonte que a gente apresenta propositivo, que na verdade já existe, né? A agroecologia é a cultura, são as tradições dos agricultores que não usam, né, insumos químicos, mas sim já desenvolveram as suas próprias tecnologias por gerações e gerações, tecnologias de recursos que estão ali, com sementes crioulas, melhorando suas sementes de formas de seleção natural, e outros pilares sociais, participativos, coletivos, né? E existe o dossiê Abrasco, que é um grande estudo que foi publicado esse ano, e ali existe a estatística de que acho que é 80% da comida que o brasileiro consome vem da agricultura familiar. Então, é um mito que o agronegócio alimenta. O agronegócio está voltado à exportação, na verdade. Exatamente. Né? O chinês, o povo chinês, que até anos atrás tinha uma configuração política e macroeconômica, estava degraus abaixo na economia. De repente, muda-se a política, né, a sucessão política do país, e muda a economia, embora lenta e vagarosa, mas há um crescendo. Então, de repente, quem era pobre vira menos pobre, quem era menos pobre vira um pouquinho mais acima, e aí começa a surgir uma classe média chinesa, e essa classe média, mais do que comprar em shopping, mais do que estar preocupado em comprar em shopping, eles estão tendo acesso à comida. Eles não comiam carne, era um povo que comia vegetais, né? E de repente agora eles estão tendo um acesso farto ao consumo da carne. Posto isso, países como o Brasil, que exportam tudo que é de bom, né? Toda a parte assim, minério, né? Todos os commodities, né, que nós temos, nós metemos brasa nos commodities. É ferro, vamos exportar ferro. É boi, vamos exportar boi. Né? Exportando recursos. É a lei do menor esforço. Isso vai ter um preço. Em algum momento nós vamos ser pegos lá na curva, lá na frente, né? Já começou, mas assim, vai pegar na veia lá daqui a 2, 3 anos, né? E pode mudar governo, pode mudar bandeira, pode mudar partido, mas é a economia que vai falar. Já deixou de ser política, é a economia que vai falar, né? Quando nós não tivermos mais como exportar as commodities, né? Ou quando os preços das commodities forem inviáveis. Por exemplo, para você ter a exportação de frango para a Arábia Saudita, é uma coisa boa em termos macroeconômicos,
é boa porque a Arábia Saudita tem poder de fogo, tem poder financeiro. Mas e se você tiver que exportar para um país pobre, que não tem condição de pagar? Você vai continuar mandando frango? Não, você não vai mandar, porque ou você não vai receber, ou eles vão te pagar uma miséria. Então, de repente, a gente quebra, porque toda a nossa economia, a nossa macroeconomia foi fundamentada em exportação de commodities. Né? E agora com esse negócio, porque minérios parece que já não estão assim tão interessantes lá para os chineses, então agora parece que as commodities viraram jegues, né? Isso tem aí alguma coisa aí que... isso já é outro assunto que também atormenta, né? Sim, tinha os bois e tudo mais. Para falar dos minérios aqui, da história de abrir o precedente, porque a sombra avança e a luz também, né? Então, quando chega um problema, chega também uma nova solução. Como vai se abrir a discussão sobre a mineração no Brasil agora, né? E vai abrir essa caixa de Pandora, né? O que está acontecendo ali, né? Sim, porque os chineses não estão mais aí correndo muito atrás dos minérios mais, né? Porque eles já construíram muito, porque eles estavam importando muito do Brasil, né? E o envolvimento de partidos e frente de mineração. Deram uma segurada lá, né? Que já construíram muito, já fizeram muita coisa, agora parece que não estão precisando mais, né? É que também é o seguinte, no Brasil, o que a Carol está colocando aqui, há uma perversão, né? Há uma promiscuidade, é uma mistura insana de poder político com poder econômico, com interesses indefensáveis, é tudo um caldo que se mistura, né? E aí você tem, por exemplo, no caso das barragens, né? Você tem grandes empresas que poderiam ter evitado um mal maior se o poder público tivesse feito as vistorias. Mas o poder público não fez vistorias porque não tem gente em quantidade. Mas espera, nós somos o país mora aí de funcionalismo público, nós temos funcionário público sendo pelo ladrão, né? Literalmente, né? Sem fazer trocadilho, né? Desculpa, não resisti, você pode inverter a frase aí também, né? Mas tem ladrões saindo pelo funcionalismo público. Isso, mas enfim, a ideia é assim, e aí eu volto para o nosso editorial de hoje, né? Nós temos, como a Carol disse, né? A luz avança, a sombra avança e vice-versa, né? Nós temos aí gente como o Estado Islâmico pondo fogo no planeta, mas nós temos gente muito boa plantando mudas, né? Tem gente muito boa buscando salvar, né? Por exemplo, um grande nome que eu nem coloquei aqui, mas seria até uma grande injustiça, é o Bill Gates. A Fundação Belinda e Bill Gates é reconhecida por todo o planeta por erradicar doenças na África. Eles pegam uma doença pontual, falam assim, olha, eu vou chutar aqui, tifo, pega o tifo. Então nós vamos erradicar o tifo da África. Sabe lá quantos trilhões de dólares vai precisar para esse negócio acontecer? Eles focam, vão lá e erradicam o tifo. Então, quer dizer, é a luz andando, né, numa velocidade, nessa hora, bem maior. Né? Eu acho maravilhoso, mas eu acho muito triste que tenha que partir do cidadão, sabe? O governo não ter esse comprometimento é uma coisa que é incompreensível. Mas parece que tem uma coisa assim importante acontecendo no Brasil, né? Independente do governo, do que esteja acontecendo, mas todas essas pessoas empenhadas, né, em trazer aquilo que é correto, que estão aí, são pessoas do povo, mas que estão, né, totalmente ligadas. Né? Realmente muito poderoso. Então, a Carol com os projetos, e quantas pessoas aqui que estão salvando os animais domésticos ou não, correndo atrás, estão se dedicando. Quer dizer, parece que o Brasil é algo diferente nesse planeta, não é? Acho que talvez não estejam ainda percebendo bem isso, mas independente de ser um povo pacífico, cordial, isso, aquilo, é um povo da ação em busca da salvação do planeta, não é?
Parece que aqui no Brasil essa coisa é muito forte, né? Não sei, não. Não? Não vejo o Brasil. Bom, aqui a gente encontra tanta gente boa vindo aqui aos programas do UL. O filtro aqui é bom, né? Eles são pessoas totalmente dedicadas. Isso, né? Mas o país não busca, infelizmente. É que o nosso país é um continente, né? Não, as autoridades, com certeza, uma minoria busca. Isso está partindo da própria população, de pessoas que estão se dedicando. Os meus companheiros de luta do MUDA, as pessoas que eu tenho conhecido nos últimos 2 anos que eu estou dedicada ao meio ambiente, eu sou fã de todo mundo, assim. São pessoas muito incríveis, que se dedicam e têm muito conhecimento e estão lá trabalhando de final de semana. Dedicação total, porque né? É apaixonante e dá sentido à sua vida. Não. Bom, agora o assunto está muito bom, mas nós vamos precisar chamar o intervalo. Já voltamos. Terra rara. Venha conhecer a Clínica de Fisioterapia e Acupuntura Caminhos Alternativos, onde profissionais altamente qualificados oferecem tratamentos em ortopedia, neurologia, acupuntura, RPG e ainda aulas de pilates e aikido. Estamos em Barueri, Rua Brilhante, número 13, no bairro Jardim dos Camargos. Nosso telefone DDD 11 4163 4174. Visite o nosso site www.caminhosalternativos.com.br. Terra rara. Bem-vindo, ouvintes. Vocês estão ouvindo o segundo bloco do programa Terra Rara. Nesta edição, temos convidada Carol Ramos, paulistana, ativista ambiental, que está ligada ao coletivo Muda SP e ao projeto Bora Plantar. Carol, nesse projeto Bora Plantar, vamos começar a dimensionar em números, para que quem nos ouve tenha ideia assim. O que é? É só plantar árvore na beira do rio, tal? Não, é uma coisa consistente, é uma coisa feita com além de dignidade, é feita com racionalidade, né? No caso do Bora Plantar, quantas mudas é o empenho? Vocês têm uma ideia do número total de mudas? Olha, a cada mutirão a gente planta cerca de 200 mudas. Num total de quanto? O projeto todo? O Bora Plantar, ele existe muito também através de uma doação da prefeitura, que nos deu 50 mil mudas
de espécies nativas para serem plantadas na região de Parelheiros, que é uma região de manancial. Então, o projeto piloto, são quantas mil mudas? 50 mil. 50 mil mudas. Que aí, a cada investida dos voluntários, vai lá e planta-se quantas? Cerca de 200 mudas. E isso é o trabalho voluntário de um dia? Isso. Um mutirão. De um mutirão. Um mutirão com uma média de 40 pessoas. E aí, como é que vocês fazem isso? Vocês emprestam um ônibus, locam um ônibus, alguém cede um ônibus? Como é que é? Para que mais pessoas participem? A dinâmica do Bora Plantar ela é feita da seguinte forma. A gente aluga um ônibus, marca um ponto de encontro, geralmente no Largo da Batata, na região de Pinheiros. A gente faz quase sempre o nosso plantio nos finais de semana, geralmente aos sábados. Saímos por volta das 8 da manhã, porque até chegar em Parelheiros demora 1h, 1h30, né? E pedimos uma doação para as pessoas que vão custear o aluguel desse ônibus e um almoço preparado por alguns chefes e cozinheiros da rede Slow Food. Geralmente a alimentação ela é praticamente 100% orgânica, adquirida ou pelo próprio produtor orgânico, onde a gente planta, ou comprada por outras vias aqui na cidade mesmo. E a gente chega e planta, depois almoça. Quantos mutirões que vocês já conseguiram concluir? 6. 6. E então tem 1.200 mudas plantas já colocadas na terra. Na terra em região de manancial. Em Parelheiros. Tá. Para 50 mil ainda falta muito. Onde Falta. ficam essas mudas? Vocês vão buscar no Manequinho Lopes ou alguém entrega? Como funciona o transporte das mudas? Essas mudas ficam no Semucan, que é um parque da prefeitura que fica em Cotia. É o único parque de São Paulo fora do município de São Paulo. Ele é um parque de São Paulo, ele pertence à prefeitura, chama-se Semucan. O acesso dele é pela rodovia Raposo Tavares, na região de Cotia. Mas, embora ele esteja fisicamente em Cotia, ele está implantado dentro do município de Cotia, mas ele pertence legalmente ao município de São Paulo. E aí, como faz? Vocês vão lá e retiram ou a prefeitura mesmo entrega? A gente retira. Então, vão lá, retiram 200 mudas cada mutirão? Não. A gente retirou, a gente ainda tem uma sobrinha de muda, está acabando, para essa leva aí, onde foram plantadas 1.200. A gente está precisando ir ao Semucan de novo. E é engraçado que, durante essa campanha do Catarse, que está acabando hoje, apareceu uma grande rede de solidariedade ao Bora Plantar. Pessoas, vocês estão precisando de ferramenta, eu posso doar? Vocês querem que eu doe algumas ecobags para servir de contrapartida para a campanha? E nessa toada bacana, uma amiga que o pai dela tem uma fábrica, ofereceu um caminhão emprestado para ir buscar as mudas. E a gente deve fazer isso. É show, hein? Então isso é agora ótimo. ou até o começo do ano que vem. Boa porque a gente não tinha como fazer isso. Agora, você é estudante de jornalismo? Não, eu sou formada. Formada pela PUC, então. Isso. Está atuando, você atua nas redes sociais ou está exercendo também sua profissão em outros veículos de comunicação? Sim, eu escrevo como freelancer às vezes, quero voltar a escrever mais, gosto muito de escrever. A minha última reportagem foi para a revista Prazeres da Mesa, que é uma revista de gastronomia. Eu escrevi sobre uma viagem que eu fiz com a rede Slow Food, um convívio de Florianópolis, o convívio Mata Atlântica. A gente foi até a Ilha do Marajó. Foi uma viagem maravilhosa para conhecer a cultura alimentar do Pará, mais especificamente da Ilha do Marajó. E foi essa a minha última reportagem publicada em revista. Porque a imprensa, em geral, eu tenho assim, a impressão, ela é um pouco comprometida com as grandes corporações, né? Então, sim. Essas grandes empresas de carne, isso tudo, elas anunciam nos veículos de comunicação. Daí, naturalmente, fica uma situação meio difícil, né? Dos jornalistas defenderem uma causa contrária, né? Então, lógico, hoje a nossa imprensa é independente, mas a gente sabe que não é assim tão fácil, né? Não acaba caindo numa rede alternativa mesmo para mobilizar. Talvez no futuro as coisas mudem, né? Hoje o jornalismo independente está muito forte, né? Não sei se vocês conhecem os jornalistas livres, o Mídia Ninja.
e uma série de coletivos novos que estão nascendo através de uma nova geração de jornalistas. Eu estou achando isso maravilhoso. E por falar em jornalistas livres, você participou de um vídeo num desses eventos do Bora Plantar. Vocês estavam indo, né, num dia lá predeterminado, fazer a plantação de 200 mudas. Aí no meio do caminho vocês se depararam com o corte de uma árvore. Você pode passar para o nosso ouvinte como é que foi o estado de coisa naquele episódio, que gerou inclusive um vídeo? Essa foi uma parceria muito legal, que também aconteceu com os jornalistas livres que estavam presentes nesse último mutirão que a gente fez. Esse foi um mutirão que aconteceu numa aldeia Guarani, ali em Marcilac, que é ao lado de Parelheiros, também na Zona Sul. E a caminho do mutirão, a gente passava por um cenário ali, eu já sabia, que uma paineira ia ser cortada, uma paineira centenária, muito emblemática da região de Parelheiros. Todos os moradores já estava sendo muito comentado ali na região. E ela ia ser derrubada para a construção de um centro comercial e de um posto de gasolina. E o nosso parceiro local, o Arpad, que mora em Parelheiros, ele falou, olha, tenta parar lá com o ônibus para fazer foto, para todo mundo postar nas redes sociais, vamos fazer essa denúncia. Tem uma moradora da região que está lá fazendo uma vigília há 2 dias, a dona Terezinha, está lá acampada. Quando ela está falando da dona Terezinha, é a Tereza Rios, a Teca. Sim. Vocês conhecem ela? Sim, ela já veio aqui umas 3 vezes. Uau! Que legal. Muito boa. Ela tem muitos saberes. Muito. É uma pessoa que conhece muito ali a região, né? E os meandros da política, porque é funcionária pública, né? Então a gente chegou lá e foi muito traumático para todo mundo, porque depois de 10 minutos derrubaram a paineira. Puxa vida, hein? Todo mundo presenciou aquilo, não tinha o que fazer. Em a 10 lei minutos, tá do lado um deles. século foi abaixo, né? E toda aquela... Mas acho que ela era até mais velha. Toda aquela região de mata que deveria ser preservada e que foi toda derrubada para fazer o conjunto habitacional e que está revoltando tantos moradores e que não vai resolver o problema habitacional da região. Você está falando do Parque dos Búfalos, né? Isso. É muito triste essa história. Sim, é uma briga da luta da moradia contra a luta ambiental que deveriam ser parceiros. Estão acabando com os ninhos da coruja buraqueira, né? Está tendo toda essa tragédia por lá. São 13 nascentes no Parque dos Búfalos que vão ser assassinadas para construir moradia popular. E o movimento do Parque dos Búfalos já apresentou outras 3 opções para eles construírem essa moradia. Mas essa opção de construir em área de manancial é o que mais assusta. Eles passam por cima, né? Vem com uma espécie de tratores, não só mecânicos, mas os tratores mentais. Distribuindo muito dinheiro também, né? Então, isso é terrível. Mas, Carol, você muita vulnerabilidade tinha uma história para nos contar, dividir com o nosso ouvinte? Então, a gente parou para ver aquela derrubada, ficou todo mundo muito revoltado, obviamente gritou e entrou, passou da cerca. E a paineira foi derrubada, não tinha o que fazer porque a lei está do lado, né? Essa coisa da lei da compensação. O empresário estava amparado pela lei, por uma legislação que é contra nós, né? Contra as árvores, né? Porque você pode derrubar, é quase como se você pagasse uma fiança para sair da prisão. Você derrubou? Então você vai ter que plantar não sei quantas árvores. Né? Só que você troca uma árvore de 120 anos por 120 que presta milhares de serviços ambientais. Exato. Por algumas mudas que ainda vão demorar muito para alcançar aquilo, né? É uma falta total de respeito à ancestralidade e ao meio ambiente. Mas então o barulho daquilo caindo, ninguém vai esquecer, porque foi uma árvore muito grande que caiu na nossa frente. Ficou todo mundo muito transtornado e naquela árvore existia muita vida acontecendo. Então tinham muitas abelhas nativas que moravam nela. Muitas orquídeas, samambaias, líquens. E a gente conseguiu retirar essa vegetação que estava ali viva, que tinha nascido no tronco, e levar para a aldeia. A gente encheu o bagageiro do ônibus e levou toda essa E foi gravada a derrubada da árvore? Foi gravada? Foi gravada. Sim, eu já... Existe um vídeo, então? Tem um vídeo e eu já postei na fanpage do programa Terra Rara. O vídeo está lá, que é feito, inclusive, com a Carol. Né? A cidade vive um momento muito aquecido de discussão sobre a questão das derrubadas das árvores, né? Que está acontecendo no contexto urbano mesmo, assim. No centro, nos bairros.
para aumento de terminal, o manejo das árvores é feito de uma forma muito esquisita, que as árvores elas ficam doentes e caem depois, são plantadas em lugares muito bizarros, a fiação, tem um conflito com a fiação, né? O ideal seria que se enterrasse essa fiação. E São Paulo, a gente está vendo como vai ser o nosso verão, né? Então as árvores prestam esse serviço contra as ilhas de calor também. Já tem estudos que já foram publicados essa semana, que no ano que vem, em função de El Niño, de um lado, né, o fenômeno climático El Niño, e do outro lado, o agronegócio avançando sistematicamente. O El Niño e o El Homem. E o El Homem. Não só o agronegócio, mas... El Homem, mas El Diablo. El Diablo. Mas o agronegócio, mas também essa ocupação urbana desenfreada, sem nenhuma consciência, né? Então, nós vamos ter aproximadamente 25% mais tempestades. Então, você imagina, se sem esses 25, a Santa Catarina já está indo para o brejo, né? O Rio Grande do Sul já está recebendo tornado, né? Imagina piorando 25% essa situação. É dramático. Para o povo que mora lá, eu sempre insisto nisso. É preciso combinar com os russos, né? É preciso combinar com quem está perdendo. Se ele quer perder ou não quer perder. A gente faz de uma forma tão assim... tranquila, o cara pode perder a casa, pode perder a família, né? Quando estourou a tal da barragem, que pessoas sumiram, né? O gado sumiu, o cachorro sumiu, todo mundo sumiu, embaixo de 15 metros de lama, sabe, ninguém se importou. Qual é o problema? Nós vamos pagar uma indenização de um salário mínimo. É isso, é a fiança do prisioneiro. É a fiança do prisioneiro. É muito louco isso, essa relação muito louca. Não tem... E aí, para a gente poder não se perder no nosso contexto aqui... E já tem até um habeas corpus preventivo lá para a pessoa não ser presa. Isso, que é um absurdo, né? Ele já tá tão certo. Ele já viu, eu sou culpado, então deixa eu correr atrás aí. Porque... Ele não cuidou da barragem não cair, ele cuidou do dele, né? Do dele, exatamente. Né? Então, o que eu queria amarrar para a gente poder estruturar bem a nossa pauta de hoje é o seguinte: sobre a minha ótica, isso eu estou falando em nome de Rui, tão somente. Se tinham 2.000 pessoas falando no ano passado, hoje, um ano depois, nós temos essas mesmas 2.000 pessoas falando sobre um tema. Porque para cá, Carol, eu trago ambientalistas, eu trago ecologistas, eu trago protetores da vida animal e eu trago vegetarianos e veganos. Os caras são os mesmos, não são outros. Não são, o número não aumentou. Você está falando de novas gerações? Exato. O idealismo contido naqueles seres humanos é o mesmo, e são os mesmos seres humanos. Não há uma replicação do modelo. E isso que é assustador, né? Se por um lado a rede social ela traz o benefício do aumento, né, da conversa, ou do tom da conversa, aumenta-se o tom, ou aumenta-se assim o matiz da conversa, coisas que não eram bem faladas, não eram bem explicadas, não eram bem mencionadas, e agora traz-se a público, né? Mas quem está trazendo a público continuam a ser os mesmos. Não há um aumento. Eu até gostaria de ter assim, não, olha... Eu vou te apresentar a Juventude Agroecológica. A gente tem até essa música, viu? Juventude Agroecológica, da banda Zafenati. Você já imaginou? É. Assim, em informática, nós temos a lei de Moore, que a cada X tempo dobra-se a quantidade de máquinas e diminui-se o tamanho delas. É a tal chamada lei de Moore. Então dá para se quantificar. A cada X módulo de tempo, aumenta-se o número de máquinas e diminui-se o tamanho delas. Os chips vão ficar cada vez menores, as máquinas cada vez mais potentes, e nós vamos ter máquina em tudo quanto é lugar, na porta da geladeira, na roupa, né, em tudo. Pois bem, mas quando você traz
ambientalistas, ecologistas, protetores, veganos, você não consegue assim ter você não consegue visualizar tantas pessoas novas. Não estou dizendo que não tem, mas não tem na velocidade que se precisa, não tem na velocidade que se espera. Assim, tem duas frentes hoje no contexto que eu atuo, que eu enxergo isso, assim, que é a agricultura urbana e o veganismo, o vegetarianismo, né? Esse ano teve... Quantos eventos de vegetarianismo tiveram, de veganismo, festival? Teve um no Largo da Batata, 2 meses atrás. Está se falando muito disso. Mas isso não é tanto a minha praia. O que eu sei falar e que eu posso dividir com vocês e sugerir personagens para virem aqui é sobre a agricultura urbana. Sim, é super importante, né? E a ocupação da cidade, né? A horta comunitária hoje... ela ainda não chegou tanto no nível do abastecimento da família, tá? Mas ela é a ferramenta de socialização, de reconexão com a natureza, com a nossa ecologia interna, e de ressocialização, de reocupação do espaço público. E a juventude está muito nessa. E olha, falando em espaço público, assim, urbano, sempre há a possibilidade de uma pequena agricultura, mas as pessoas... muitas vezes esquecem disso ou não se interessam. Às vezes tem um pequeno quintal que daria para ter ali uma horta e garanto que serviria para a família, né? Com certeza. Vai plantar couve, vai plantar almeirão, alface. Você sabe que isso aí está muito ligado ao hábito da família e da pessoa. Não é? Por exemplo, eu vou dar um depoimento meu, que eu já dei esse depoimento em tempos anteriores, mas é bom sempre repisar isso. Eu, de algum tempo para cá, me tornei vegano. Pois bem, ocorre que eu tenho uma família e eu preciso coordenar o novo Rui com o universo anterior, que não dá para se coordenar, não sincou ainda, né? Não vai rolar o negócio. Então eu tenho que fazer minha própria comida, né? E aí, quando eu vou fazer a minha própria comida, eu percebo que eu posso ter os meus próprios temperos. Então, por que eu mudei para o veganismo, né? Adotei o veganismo? Porque eu comecei a fazer a comida, eu me interessei pelo plantio. Agora vamos fazer o inverso. O cara não é vegano, o cara é carnista, e ele vai lá e pega tudo no Pão de Açúcar, tudo no Carrefour, tudo prontinho dentro dos pacotinhos, fechado a vácuo. Que interesse ele tem em plantio? O plantio nem passa pela cabeça dele, não tem sentido, foge, perde a lógica. A janela é muito importante. Qual janela que você entra, né? Então, quer dizer, é preciso uma mudança. Eu vou te radical, dizer né? que aqui, num vaso, eu plantei salsinha e estou colhendo, hein? Couve, é verdade ou não é? Uhum. Couve, tem um belo pé de maracujaí que... já está esse ano aqui teremos maracujá. Nossa, dá uma sensação bacana de empoderamento da natureza fantástica. Então, é a coisa mais revolucionária. É verdade, mas aqui nós já colhemos até framboesa. Nós tínhamos plantado limão, mas depois precisamos mudar alguma coisa, são árvores que precisam espaço, né? E então temos só mais essas de horta mesmo. Aqui neste prédio, numa região totalmente urbana. Mas eu acho que as pessoas dão aquela desculpa, trabalham o dia inteiro, à noite ainda vão estudar, estão cansados. Quando é que vão cuidar do vasinho de plantas, né? Que esse ser vivo precisa água, precisa sol, precisa atenção. Mas vale a pena. A vida nos tempos hipermodernos nos distancia dessas práticas, né? Até porque você vai estar passando um WhatsApp e não vai estar pensando nisso, né? Não, e esse distanciamento dessas coisas tão simples da natureza desumanam também, né? Deixa a pessoa menos humana, menos carinhosa, mais materialista, mais dura, né? Faz tão bem cuidar de uma plantinha. E sabe por que faz tão bem? Que as pessoas, quando começam, eu acho que elas se apaixonam, assim, é porque essa é uma coisa que ela está dentro da gente. Né? Com certeza. É uma coisa ancestral. Não, e olha, eu vou te dizer aí você se reconecta. Né? Grande parte da população também, né? de São Paulo veio do interior. E está ainda no quadro de referências dela, toda a vida do interior, né? Tanto é que programas
sertanejos, né? Com música de raiz mesmo, como o caso do Viola Minha Viola, tem grande audiência. Dentro de São Paulo, uma grande audiência. Por quê? Porque grande parte das pessoas que estão em São Paulo vieram do interior e de épocas que plantavam e tudo mais. Por uma questão econômico-financeira, tiveram que sair. Vamos para a cidade em busca de novos empregos, de outras oportunidades. Mas isso permanece no imaginário, no quadro de referência. Da memória coletiva, né? E o quanto essas pessoas conhecem das ervas medicinais, né? Muito. Conhecem das raízes, já botam para brotar suas comidas, e é muito lindo. Esse é um saber que está se perdendo, né? Como preparar alimentos, né? No caso, você citou aqui no início do programa a produção familiar com sementes crioulas, né? Nossa, é uma briga você ter a semente crioula para fazer o plantio de uma roça, né? Aonde que você vai arrumar isso? Agora já são transgênicas, é difícil se livrar disso. Você né? tem E você que não semente. use a tal da transgênica, que você é metralhado, né? E a Carol parece que ela falou alguma coisa de uma festa junina, alguma coisa assim que... Pois a gente estava lembrando, eu pedi para contar essa história que eu acho muito lindo, né? Falando de semente crioula, porque esse ano a rede Slow Food, junto com o coletivo Baixo Centro, que trabalha ali muito na região do Minhocão, fizeram a festa junina no Minhocão livre de transgênico. Por quê? Todo ano, no dia 23 de junho, existe a marcha mundial contra a Monsanto, no mundo inteiro. E aqui em São Paulo, pelo menos, assim, acho que Porto Alegre é mais forte, mas aqui em São Paulo sempre foi uma marcha mais esvaziada. Todo ano algum coletivo puxa e tenta dar um impulso, mas é difícil, porque o paulistano ele ainda não sabe o que é uma semente transgênica. É uma discussão que, né, ninguém ensina. Ele não sabe o que é uma esconder. semente, né? Ele não sabe o que é uma semente. Ele não sabe o que é uma semente. Vamos voltar para isso, né? É isso aí. Então, as meninas, a galera fez uma coisa tão criativa, assim, eu puxei uma aula pública no Vão Livre do MASP com um monte de gente que se juntou para... Então, antes da gente ir até o escritório da Monsanto, que é o que fazem no mundo inteiro, para marchar... Vamos fazer uma reflexão sobre o que é o transgênico, gente. Vem cá, vamos aqui para a aula pública. Levamos um monte de gente, fizemos uma manifestação, foi muito legal. Acho que a Lina Bobardi, quando criou o Vão Livre do MASP, foi para isso, para a democracia, para a informação. Mas, uns 20 dias depois, o pessoal fez essa festa junina, também financiada pelo Catarse. E o milho é o emblema, né, da luta pelas sementes livres e pela semente crioula. Tem milho preto, milho vermelho, tantas variedades, e a Monsanto quer que você consuma só aquele milho. Mas o milho é a base das principais receitas da festa junina, né? Todo mundo ama comer o curau. E as meninas... Vamos problematizar, então, essa história do milho crioulo e do transgênico? Vamos fazer uma festa junina que não vai ter milho. Todas as receitas vão ser releituras de receitas do milho sem o milho. Usando mandioca, usando sagu, usando outras coisas. Interessante. E deu muito certo. O IDEC também estava nessa festa, apoiando. Eles estavam fazendo pescarias em cima, brincadeiras também usando o tema do transgênico. Então, são formas lúdicas e muito criativas de você falar de um tema que é espinhoso, que é chato, que dá preguiça e que é muito importante. Todo dia 23 de junho acontece esse evento. No mundo inteiro. E a festa junina ali no Minhocão também acontecerá. Agora ela vai acontecer todo ano, se depender da gente, e vai acontecer. Ela vai acontecer em julho, na verdade, festa julina. Então, eu espero estar errado e quando chegar o ano que vem, que haja o dobro de pessoas envolvidas nisso, né? Eu não ganho nada em estar certo. Quando eu digo assim, o número é sempre o mesmo, né? Isso para mim é muito doído. É porque é só poder de observação. Eu vejo que são sempre as mesmas pessoas falando, né? Eu não vejo outras pessoas falando. São as mesmas pessoas se comunicando, interagindo, colocando energia para que algo de bom aconteça. Mas... eu não vejo caras novas, eu espero estar errado, eu espero que a coisa dê um up, né? Dê um gás aí, e que mais pessoas consigam descobrir o que é uma semente.
né? Aí vem a Juventude Agroecológica. Então, e aí já fica aberto o convite para pessoas que possam tratar desse assunto, dessa dinâmica e trazer esse saber aqui para o programa Terra Rara. Bom, eu agradeço a presença da Carol Ramos. Eu também agradeço muito a todos vocês. Agradeço a Beatriz por nos ajudar a conduzir o programa de hoje. Muito obrigada. Agradeço Luiz Deganello. Muito obrigado. Também pela condução e pelos trabalhos técnicos. E agradeço principalmente a você que nos acompanha, nos ouve e que divide e multiplica conosco saberes sobre ecologia, meio ambiente, veganismo e proteção à vida animal. Nós nos encontraremos na próxima edição do programa Terra Rara. Até lá! Terra Rara.